O Supremo Tribunal Federal tomou ontem uma decisão importante a respeito de um assunto controverso, que sempre gera acalorados debates, entre liberais e não liberais: as privatizações. A mais alta corte do país liberou a privatização direta de subsidiárias de estatais. Por direta, entendam aí, sem a necessidade de lei específica nem de licitação. Zé Maria está em Brasília, acompanhou essa discussão no STF e vai trazer detalhes para a gente. Zé, essa história aí mostra bem o poder da caneta de um ministro do STF. Bom dia, Zé. Poderosa. Muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, Edgar, é a segunda vez que uma guerra jurídica sobre esse assunto é travada aqui em Brasília. Quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu privatizar o setor de telecomunicações, houve uma reação geral e uma guerra em todo o país. A estratégia dos adversários da privatização era pedir liminares em vários municípios, em vários estados, e aí houve a formação de um grupo jurídico para defender o governo. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal, que decidiu que o presidente da República tem mesmo a competência para gerir, ou seja, para privatizar. Hoje, as estatais estão em menor número, mesmo assim, são 134 estatais, 134 empresas estatais e dá ali na faixa de 80 subsidiárias. Para você ter uma ideia, só a Petrobras tem 36 subsidiárias. E agora o assunto volta ao Supremo. O presidente Jair Bolsonaro tem planos para privatizar, acelerar o processo de privatização. E esta disputa jurídica atrapalha. O ministro Paulo Guedes disse na Câmara dos Deputados que, quando há uma disputa jurídica assim, os investidores estrangeiros ficam com o pé atrás e isso interfere na venda de novas estatais. De qualquer maneira, foi uma vitória do governo. É claro que o governo queria autorização para vender qualquer estatal e não só subsidiárias, Mas, de certa forma, foi uma vitória para o governo. Edgar, o prefeito e o governador também serão atingidos por essa decisão do Supremo. Mas se eles são os eleitos para gerir, eles tinham que ser também os responsáveis por vender ou formar novas estatais, Olha, você falou em 80, Zé, só de subsidiárias, Então, eu falei com o Zé, joguei a bola para ele, caí, te repasso 88 para ser exato. Olha aí, 88 subsidiárias de estatais. Passei a bola para o Zé falando do poder da caneta aí, da importância, de um ministro do STF corroborar, com a decisão, com a ideia do próprio governo de turno de fazer esses implementos e essas privatizações, Tá aí uma prova de que o poder da caneta do ministro se faz valer aí nesse caso. Na verdade, aqui cabe inclusive um convite para a reflexão do ouvinte sobre a natureza e o equilíbrio do poder na República, Porque a primeira consequência prática dessa decisão do plenário do STF, então os ministros reunidos aí em colegiado, é que o ministro Fachin, ele revoga a sua própria decisão liminar monocrática, sustando a venda da TAG, que é a transportadora associada de gás, uma subsidiária da Petrobras. Então, a gente tem uma decisão liminar do ministro, portanto provisória, não permanente, e uma decisão monocrática, tomada por apenas um magistrado. Você vai na etimologia, monos quer dizer um, quer dizer único, e kratos é poder, domínio. Então, é uma só pessoa detendo todo esse poder de decisão. E vamos lembrar, é um juiz não concursado, indemissível e com cargo praticamente vitalício, porque a aposentadoria compulsória se dá só aos 75 anos. E querem aumentar ainda. Às vezes querem aumentar, às vezes querem diminuir, depende do interesse político de turno, E é um juiz nomeado nos estertores de um sistema político cleptocrático, por critérios essencialmente políticos, Então, um homem tem esse imenso poder de empatar, Edgar, um negócio bilionário. Essa decisão monocrática aí do ministro Fachin, ela tinha assustado 90% da venda, aliás, de 90% das ações da TAG, que é a subsidiária de gás da Petrobras, por, pasme, 8,6 bilhões de dólares. Isso é praticamente 35 bilhões de reais, certo? Então é uma canetada de bilhões e bilhões. E a caneta, nesse caso, estava nas mãos de um ministro desse Supremo nesse sistema político.
né? Então, eu recomendo aqui os artigos, vários artigos do professor Modesto Carvalhosa sobre a reforma política aplicada ao Supremo Tribunal Federal, porque a gente precisa mudar as leis de nomeação, mandato e competência do STF. Não faz sentido um superpoder numa democracia que se pretende madura, até porque superpoderes criam supervilões. Ô Zé, quer complementar pra gente? Eu tenho um outro assunto para falar com você. Você quer fazer uma linha para fechar esse, Zé? Não, é só dizer que o ministro Ricardo Lewandowski, através de uma liminar, tinha proibido a venda de subsidiárias e de empresas sem a autorização do Congresso, e vale também para as assembleias, né, no caso de estatais dos estados. Mas eu acho bem antigão esse trem de estatal, quer dizer, muito estatal, tem que diminuir isso aí. É tipo calça boca de sino. Zé, aliás, essa decisão do Supremo, ela é consequência de uma mudança de paradigma, né, na relação do poder público com a atividade econômica. O governo do Brasil, Edgar, ao longo de décadas e décadas, ele se provou aí um mau empresário e um péssimo gestor, né? Ele é monopolista, ele é perdulário, ele é ineficiente, isso quando não é corrupto. E desde os primórdios... bom para os funcionários, né? Os funcionários das estatais, é muito bom ser funcionário de estatal. Maravilhoso, né, Zé? Ganha acima do valor de mercado, né? E desde os primórdios da República vem essa mentalidade intervencionista, ou seja, a interferência do governo na economia é vista aí com bons olhos pela elite política, que fomenta a criação dessas empresas estatais, né? Esse final de semana eu vou lá para o Rio Grande do Sul participar de um painel do Congresso do Movimento Brasil Livre. E isso me fez lembrar só um péssimo exemplo de intervencionismo que está inscrito na Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. Olha isso, Zé, lá para o governo gaúcho criar uma estatal, ele só precisa aprovar uma lei ordinária. Só que para privatizar, ou para vender, desmobilizar uma empresa estatal, ele precisa fazer um plebiscito, né? Ou seja, uma ampla consulta popular, que é um processo infinitamente mais complexo. Isso mostra aí os dois pesos e duas medidas, mesmo que a empresa esteja dando prejuízos bilionários. E aí cabe aí uma citação muito bem humorada do também gaúcho Matheus Bandeira, que é um dos maiores consultores de empresa do Brasil. Ele diz o seguinte: o nosso governo é como a nossa dieta, engordar é bem mais fácil do que emagrecer.